Olá galera do Nova Aliança TV, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Estamos aqui num lugar hoje um pouco diferente. Estamos na Casa de Recuperação Betel, ou melhor, casa não, Retiro Espiritual Betel, como o pessoal chama aqui. Um lugar abençoado, onde ex-dependentes químicos se recuperam. Para você que não acredita na recuperação do ser humano, existe sim, e nós vamos te mostrar isso hoje. Confira tudo conosco agora. Eu sou lavado e remido no sangue do Cordeiro. Hoje eu sigo a Cristo porque Ele me libertou e eu quero estar nos caminhos do Senhor. Eu cheguei aqui, sofri muita tentação, sofri coisas tribulosas na minha vida, bastante tempestade, mas eu fui como uma águia, eu fui perseverante e hoje aí pela glória do Senhor eu terminei o meu tratamento, estou ajudando aí na casa. É isso aí, pessoal. E agora eu estou aqui com o fundador da Casa de Recuperação Betel. E ele vai nos contar um pouco da história, como é o tratamento dos alunos aqui, né? Tudo bom, apóstolo Davi? Eu queria que você nos contasse um pouco da história do Centro de Recuperação, da Casa de Recuperação Betel. Então, Tiago, em 1981, eu tinha um irmão preso. E esse meu irmão, ele era dependente químico e por causa da dependência química ele foi para o crime e acabou fazendo sequestro, assalto em banco e ficou preso. E nós na família percebemos que ele tinha um desejo muito grande de recuperação. Então aí nasceu o desejo de nós começarmos com um trabalho de casa de recuperação que começou com o Desafio Jovem Betel em 1988. Nós estamos hoje com 27 anos de trabalho, tá? E hoje nós contamos aqui com 63 alunos e nós temos capacidade para 100 alunos. O que é o tratamento hoje que é recebido, vamos falar assim, um aluno que chega aqui, como é o tratamento? Sim, Tiago, o tratamento começa com uma triagem. Então nessa triagem nós vamos avaliar o aluno e nessa triagem nós fazemos uma autobiografia dele. Então nós temos uma ficha de triagem onde nós marcamos quanto tempo ele está na dependência química. Nós anotamos também se são de pais separados, enfim, se já pensou no suicídio, se tem problema com a justiça, se paga ou não pensão alimentícias, porque nós já tivemos casos de alunos nossos ser detidos por falta de pagar a pensão alimentícia. Então se tem problema de saúde ou não, o que levou ele às drogas, se teve envolvimento com magia negra, com bruxaria, se ele teve envolvimento, se está devendo alguma coisa no crime. Então, isso começa. Por quê? Na triagem, muitas vezes nós fazemos avaliação se o rapaz precisa ou não ser internado. O nosso tratamento aqui, Tiago, é interessante. Nós pegamos muitas pessoas que chegam aqui, alunos, que veio do tratamento de psiquiatria. Então, na psiquiatria, infelizmente, a psiquiatria muitas vezes dá os remédios psicotrópicos para o aluno, acaba resolvendo um pouco o problema da família, porque o aluno ele acaba vegetando, então acaba muitas vezes engordando muito, ficando lento, acabam problemas seríssimos de depressão. E quando nós chegamos aqui, nós cortamos os remédios. E nós temos um tratamento aqui que nós tratamos elevando a autoestima, primordial isso, tá? Um exemplo para você, quando um aluno faz um serviço, nós elogiamos. Um aluno que limpa um quarto, ou ele faz a faxina num banheiro, ou ele descasca uma batata, nós sempre falamos, olha, parabéns, você é muito bom. E nós aplicamos muito o que a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 13, o versículo 8, a parte A, que o amor nunca falha. Então nós sempre falamos que ele vai conseguir, que ele é um vencedor, e nós sempre demonstramos o amor. E é interessante que existem dois casos na casa de recuperação. Existe aquele menino que foi, na vida dele toda, ele sofreu agressão, rejeições, sofreu
perdas, né? E foi para as drogas por conta disso. Existem aqueles que também estão nas drogas, só que eles não tiveram regras, foram muito paparicados, nós chamamos filhinho de mamãe, aqueles meninos que teve de tudo e não valorizou e acabou indo para as drogas por conta da falta de regra. Então, aí nós diferenciamos um pouco o tratamento. Esses que tiveram rejeição, perdas, nós tratamos de uma maneira diferente, né? Nós deita no ombro, vamos conversar. E aqueles outros nós mostramos que realmente o problema dele é porque não houve disciplina, não houve regras. O segredo de uma casa de recuperação ou, né, de um tratamento eficaz é a disciplina. Por que uma pessoa vai para as drogas? Porque faltou a disciplina. Então aqui, eles não têm tempo de pensar em droga. Por quê? A atividade aqui são intensa. Eles levantam às 6 da manhã, aí eles têm a higiene pessoal, café, aí tem o culto da manhã, depois tem o estudo bíblico, 9 horas, e tem a laboterapia. Então, quando chega às 22 horas, que é a hora de recolher, eles estão já exaustos, cansados, então é só dormir e acordar no outro dia. E no final de semana nós temos sábado livre para lazer e temos o domingo, que é o dia da visita. É interessante ver que tem um apoio tanto espiritual, né, quanto físico, como você disse, a disciplina aqui dentro, as pessoas, os alunos aqui de dentro têm todo esse apoio. É interessante saber isso. Hoje, sim, apóstolo, de quantas pessoas que realmente são libertas? Por exemplo, hoje nós temos 63 alunos aqui. De quantos alunos vão sair realmente libertos daqui? Muito legal essa pergunta sua, por quê? Nós temos, assim, uma estatística que fizemos de 30%. Mas é interessante, tem momento que nós temos 70%. Depende muito da turma que nós pegamos. Que nem hoje, graças a Deus, eu estou com uma turma muito boa. Então, dessa turma, o índice vai ser mais que 30%. Então não dá para medir muito, né? Mas uma coisa interessante, Tiago, que a gente tem percebido. Vamos lá. Vamos colocar 30%. E os 70%? Os 70%, Tiago, nunca mais serão os mesmos. Porque eles têm, primeiro, eles têm o temor de Deus. Segundo, a semente foi semeada, né? E a semente, nós oramos para que essa semente brote. Terceiro, a família deles nunca mais será a mesma. Porque as famílias, quando vêm aqui, participam do culto. Nós somos um trabalho para começar com codependente, que é com a família. Porque, na realidade, Tiago, é interessante, a família sente os mesmos sintomas que um dependente sente. Sente medo, sente aflição, sente a falta de alguém por perto, sente angústia, tudo que o dependente sente, a família sente. Então, nesse índice, o que nós vemos, teve muitas pessoas que estavam também faziam uso de álcool, droga, e por conta dos seus filhos estar aqui, por conta do trabalho que nós fizemos aqui. Porque assim, o menino sai daqui, mas ele não vai ser mais aquele menino que roubava do jeito que ele roubava, que fazia o que ele fazia, porque agora ele vai ter o temor de Deus. E sempre, isso aí que eu estou falando para você, que pessoas nos procuraram e falaram, meu filho voltou a usar droga, mas agora ele é carinhoso. Então, o que nós entendemos com isso? Nós plantamos a semente. E a palavra de Deus diz assim, né? Que de manhã você semeia a sua semente. De tarde você não tira a sua mão dela. Porque você não sabe qual vai germinar. Se é só aquela. Ou se ambas igualmente. Então nós trabalhamos assim. Nós não sabemos. Então eu tenho uma equipe aí que fica ligando para os meninos. Como que você está? Vão voltar, né? E depois que ele sai daqui, nós estamos fazendo um trabalho de estar visitando, de estar vendo como esse menino está. Agora, eu não tenho dificuldade com eles aqui de trabalho, porque nós vemos que eles têm sido assim transformados, né, pela palavra de Deus. E aí nós falamos muito aqui do que fala a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 3, vós já está limpo pela palavra que vos tenho dito. E uma das coisas que nós falamos com os nossos alunos aqui, olha, eles muitas vezes não entendem como que um ladrão,
talvez um estuprador, como que um homossexual, né, recebe o perdão de Deus, né? E os meninos muitas vezes questionam, será que Deus vai me perdoar? Será que eu fiz tantas coisas, eu roubei pessoas, eu fiz tanta coisa? E aí nós entramos na palavra de Deus, quando o Senhor Jesus, ele diz lá no Evangelho de João capítulo 13, versículo 1, que Jesus, quando amou os seus, ele o amou até o fim, né? E por isso que muitos que estão ali, estavam na rua, estavam roubando, de repente chegam aqui, Tiago, você vê o camarada ser batizado no Espírito Santo, você vê o camarada falando em novas línguas, você fala, Deus, que é isso? Mas eles entenderam aqui que o amor de Deus, ele excede todo entendimento humano, né? Então é muito legal trabalhar com eles. Eu trabalho com um abrigo que eu tenho hoje 60 crianças. E nesse abrigo é só crianças, adolescentes. Aqui eu tenho 5% do trabalho que eu tenho lá, né? Porque aqui, assim, a gente vê o desejo dos meninos de se libertar das drogas e o trabalho nosso é esse, é amor, é elevar a autoestima, é falar para eles que eles podem, né? Falar para eles que eles vão conseguir, o que eles não conseguiram lá atrás, eles vão conseguir agora. E também, interessante nós colocarmos isso, de dizer para eles, né, que a vida deles, tá, que Deus pode mudar a história. E nós falamos a história que ele está vivendo, que é uma história que o diabo escreveu para ele, que o diabo roubou a verdadeira história de Deus e a história que Deus tem para ele. E Deus tem feito grandes coisas aqui, Tiago. Amém. É interessante, eu me alegro muito de saber disso. Saber que realmente tem todo esse pós, vamos falar, né? E mesmo que a pessoa que veio para cá, de repente, não se libertou verdadeiramente, ainda tem esse acompanhamento. E você falou num ponto importante. Agora, pro pessoal lá de casa que está nos assistindo, né? Graças a Deus, a nossa audiência lá em Mogi tem crescido bastante. Graças a Deus, Deus tem abençoado o programa. E muitas pessoas têm mandado e-mail agradecendo, né, do programa, de estar assistindo e tal. A pessoa que quiser ajudar, ou a pessoa que quiser vir aqui visitar, ou ligar, deixa para nós, apóstolo, o endereço, o telefone, todas as informações aí, para que as pessoas possam mesmo estar ajudando, ou estar vindo, ou de repente uma mãe está numa situação, um familiar, um pai, um irmão, né, como você disse, os codependentes, vamos falar assim, sente, né? Que a família sente aquilo que o viciado, vamos falar assim, tá ali, o dependente tá ali sofrendo, a família também sofre. Então deixa pra gente aí todas essas informações, endereço, telefone, deixa aí, apóstolo. Então, nós estamos com o escritório, Tiago, em Ferraz Vasconcelos, que é o nosso centro de triagem, o escritório em Ferraz Vasconcelos, que é na rua 9 de Julho, 904, Jardim do Papai. Essa rua sai de trás da igreja matriz de Ferraz, do centro de Ferraz sai essa rua. E o nosso telefone é 4674-0051. Eu tenho um telefone também particular que anda comigo, que é um celular, 98106-9168, né, operadora TIM. E como fazer para chegar até nós? Também tem um e-mail, posso deixar meu e-mail, né? apdavi com demudo betel@gmail.com. Pode entrar no meu e-mail e nós aguardamos, e nós damos toda a informação. E para as mães que precisam, tá precisando da nossa ajuda, da nossa orientação, nós temos o centro de triagem, tá? Levar o menino lá, Tiago, é uma informação importante. Não falar para ele, estou te levando para casa de recuperação, estou te internando. Que a palavra internação, ela soa como prisão, como, sabe? Mas, estou te levando para você conversar com uma pessoa, porque quem faz a conscientização da internação somos nós, né? Como que nós vamos fazer essa conscientização? Vamos mostrar para ele os valores perdidos, vamos mostrar para ele que ele tem jeito para ele sim, que nós estamos com ele, nós vamos orar com ele, chorar com ele, enfim, e nós vamos mostrar para ele que ele também não vai ficar internado, que ele vai simplesmente se juntar a algumas pessoas que estão num retiro
para ter uma reflexão e para ter um encontro com Deus e para ser cuidado. Nós vamos falar da importância da família, enfim. Então, a mãe que estiver assistindo essa programação, ela pode assim trazer para nós vamos fazer essa conscientização, essa triagem e essas orientações não custa nada, tá, Tiago? É algo que Deus colocou no nosso coração. Cada triagem nossa leva 1 hora, 1h30, porque nós fazemos todas as perguntas, nós tratamos das áreas, nós fazemos até reconciliação de casal nessas triagens, assim. Nós trabalhamos, entendemos por quê, né? Eu vou contar algo rapidinho só para você. Nós tive uma mulher que isso aí marcou o meu ministério, porque tem um menino que ele foi fazer uma triagem e estava com o pai, e eu fiquei sozinho com o menino, porque os dois estavam discutindo, eu pedi para o pai sair, fiquei sozinho com o menino, e eu perguntei para ele, Tiago, Júnior, por que você faz uso de droga? Ele respondeu assim para mim, olha, na época eu era bispo, ele respondeu para mim, olha, bispo, porque meu pai nunca me deu um abraço. Eu falei para ele, se o seu pai te dá um abraço, você deixa de usar droga? Ele falou, deixo. E eu chamei o pai dele na sala e falei pro pai dele, olha, dá um abraço no teu filho. Aí ele deu um abraço, o menino chorou, ele chorou, e o menino falou assim para ele, pai, eu nunca mais vou usar droga. Antes disso, esse homem ele tinha ficado tão um pouquinho bravo conosco, porque ele falou que ele dava para o menino uma boa casa, que ele dava bom material de escola, que ele dava tudo para o menino, que ele dava valores para o menino. Eu peguei e falei para ele que isso nós damos até para um cachorro, né? Porque para um filho nós temos que dar muito mais que isso, o amor, né? Então, assim, isso marcou, porque esse menino, eu comecei a acompanhar, eu comecei a ligar para a casa dele, e hoje esse menino, ele está numa igreja de Itaquera, ele é baterista, hoje, sabe que faz alguns anos, ele já casou, né? E está totalmente liberto, e ele não era cristão, nem o pai, enfim, são algumas experiências. Então, na triagem, nós conseguimos, muitas vezes, fazer a reconciliação. Nosso objetivo não é internar, até porque nós temos uma limitação, mas nosso objetivo é que esses meninos, eles deixam o mundo das drogas, deixam o crime, e realmente, né? E os pastores, né? Deixar um recado para os pastores que possam estar assistindo essa programação, Tiago. Nós temos muita ética. Então, infelizmente, né, existem lugares que os meninos vão e de repente os pastores, os dirigentes de centro de recuperação acabam cortando o vínculo do menino com o pastor. Aqui não. Aqui, olha, se o pastor trouxer um menino aqui, e muitas vezes o menino fala assim para mim, apóstolo, eu quero me batizar na tua igreja. Eu quero porque eu gostei da igreja. Eu falo, não, meu filho, você vai honrar o teu pastor. O teu pastor te trouxe aqui, você vai se batizar na igreja dele, né? Então, nós informamos o pastor, nós deixamos bem claro, nós temos uma lista de triagem, que nós pegamos essa triagem, quando nós vamos fazer aconselhamento com os meninos, nós usamos essa ficha de triagem. Então é importante as mães saber que a triagem está aberta lá, precisa de ajuda. E outra coisa, não só isso, pedir uma informação, né? Um aconselhamento via telefone, né? Uma fone visita, nós fazemos a fone visita por telefone. Então, Tiago, assim, o nosso trabalho é um trabalho de realmente, é um trabalho para Deus, o ministério que nós temos, é um trabalho de trazer para as famílias novamente aquilo que a palavra de Deus diz, né? Que proteger a família de todas as ciladas do diabo, né? E nós falamos, o diabo veio matar, roubar e destruir. Jesus veio para dar vida. E nós trabalhamos muito também com a família. Amém, apóstolo. É muito bom ver o trabalho sério, que Deus possa abençoar mesmo o teu ministério, a casa aqui, ou seja, né, o retiro espiritual, Betel, que Deus possa abençoar mesmo. Obrigado por nos receber aqui, para nós podermos ter dado essa oportunidade de nós mostrarmos aí que realmente o ser humano tem recuperação, sim, que Deus pode transformar, Deus pode mudar a situação do ser humano, da pessoa, né? E é interessante ver, como você disse, desse menino que precisava só de um abraço do pai. É interessante ver, né, que muitas das vezes é um carinho, né? Muitas das vezes é amor ali, e que nessa
correria do dia a dia, nós, como seres humanos, acabamos esquecendo. Mas amém. Muito obrigado, apóstolo. Conte sempre com o programa Nova Aliança TV, no que você precisar, né? Eu creio poder estar fazendo aí matérias no abrigo, matéria em outros casos de apoio que você tem, né? Outras entidades bacanas que você tem, assim, que Deus ministrou no teu coração e que você foi lá e executou. E conte sempre com a gente. Muito obrigado. Legal, Thiago. Eu vou convidar você na inauguração do albergue. Nós estamos inaugurando um albergue aí para 30 pessoas. É um trabalho muito maravilhoso também. E também deixar um alerta aí para os pais aí, né? Realmente não desistir do filho, porque esse é um mal, né, do século. E nós temos visto que isso tem realmente sido uma destruição na família, mas não desistir, né? Porque para Deus nada é impossível. E ter certeza que Deus pode mudar essa situação e Deus pode transformar a maldição em bênção. E esse é o nossa oração diária para Deus fazer isso. Obrigado, Thiago. Nós que agradecemos o carinho de vocês. Muito obrigado.